O Sistema Único de Saúde completa 32 anos de existência e também conquistas, né, para o povo brasileiro. Criado em 1988, o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e o único, né, a garantir assistência integral e completamente gratuita para a população, prestando aí um atendimento a mais de 11 milhões de pessoas diariamente, né? Hoje é disso que a gente vai conversar, bater um papo. Eu tenho aqui, são as minhas duas convidadas, né, no programa de hoje do Ideias e Debates. Eu vou conversar com a doutora Clarissa Matias. Ela vai aparecer aí no seu vídeo. Doutora Clarissa é oncologista, né, e presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Tenho também a doutora Inês Brahiroli. Acertei o nome, viu, doutora Clarissa? Inês Brahiroli. Aliás, o nome italiano, né? Descendência italiana, é muito chique esse nome, né? E também ela é oncologista e diretora, né, do SBOC, como eu disse, né, há pouco agora, é a Sociedade Brasileira, né, de Oncologia Clínica. Eu já vou falar o seguinte, a redução da mortalidade infantil pode ser para qualquer uma das duas, mas eu vou começar com a doutora Clarissa, né, não por ser a presidente, né, e a Inês a diretora. Não é hierarquia, pelo amor de Deus, aqui não tem isso, viu, doutoras? E a redução da mortalidade infantil, o aumento da expectativa, né, de vida e a melhora significativa aí dos principais indicadores da saúde no Brasil são aí, né, algumas conquistas do Sistema Único de Saúde nas últimas 3 décadas, né, ou seja, nos últimos 30 anos. Eu digo o seguinte, as conquistas até agora, né, doutora Clarissa, claro, elas não devem ser menosprezadas, tô certo? Exatamente. Então, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que é um momento, esse momento de aniversário do SUS, é um momento em que nós devemos parar, ver todas as coisas realmente boas que o Sistema Único de Saúde fez, como prevenção primária, né, tratamento integral de algumas doenças, como você falou, redução de mortalidade infantil, algumas conquistas que foram muito importantes, né, na saúde brasileira e que serviram de exemplo para o mundo, mas também é um momento de parar para pensarmos em todos os dados, né, os problemas que ainda são muito importantes dentro do Sistema Único de Saúde. Uhum. Agora, doutora Inês, muitos, né, falam aí que o Sistema Único de Saúde é bom, outros dizem que não. Quer dizer, há aí uma, né, controvérsia, vamos dizer assim. Tem muita gente que enaltece aí o SUS, e eu mesmo já vi, sabe, atendimentos do SUS, né, hospitais, tudo que são referências aí, né? Como é, doutora Inês, que a senhora vê isso? Essa questão aí de algumas pessoas, né, serem contra o SUS, falarem mal do SUS e outras, né, apoiarem totalmente o SUS. Como é que você vê isso hoje? Primeiro, eu agradeço, né, por participar. Eu concordo com Clarissa. Eu acho que é um sistema muito importante para a nossa população e eu veria dessa maneira. É só a gente atentar para qual a parte da população que depende do SUS para dimensionar a importância que ele tem, né? Então, a maior parte da nossa população hoje depende do SUS para o seu tratamento médico. Então, eu tenho, acho que o privilégio de trabalhar no SUS também. Tanto Clarissa quanto eu fizemos faculdade que atendia pacientes, né, do sistema público. E acho que a gente tem essa visão muito clara da relevância e da importância que tem para grande parte da nossa população. Seja na área pediátrica para tratamento, né, e prevenção de doenças, e seja para a população que demanda tratamentos mais complexos, né. Certamente, né, sempre há espaço, e acho que a gente tem isso muito claro, que há um espaço e a discussão do que podemos melhorar, como podemos melhorar, mas certamente ele é extremamente relevante para uma grande parcela da nossa população hoje. Pois é aquele negócio, o Sistema Único, ele é uma conquista, né, do povo brasileiro, né? Garantida aí pela Constituição Federal de 88. Aí eu falei, inclusive, viu, doutor Inês, eu quis dizer que o Sistema Único SUS ele é elogiado, né, por uns e criticado por outros, conforme a senhora respondeu
agora, né? O fato é que ter acesso à saúde universal e gratuita é um privilégio que muitos aí, né, de muitos no mundo, que no mundo não tem. Por exemplo, doutora Clarissa, nos Estados Unidos, você não tem um sistema de saúde único, você não tem né, uma saúde pública, não é isso? Exatamente. Está me Então, nos ouvindo, Estados doutor? Unidos Oi. hoje, nos Estados Unidos hoje, parte, né, de toda essa problemática que nós estamos vendo aí diante das câmaras com a Covid-19, vai de que uma grande parte da população não tem uma cobertura de saúde, né, como acontece no Brasil. Então, de novo, acho que Exato. nós precisamos chamar a atenção do povo brasileiro de que a situação da saúde pública no Brasil, por mais problemas, né, que existam e que precisam realmente ser debatidos e corrigidos, mas nós somos muito privilegiados em relação à criação do SUS em 1988. E talvez seja, né? Muita gente fala, o Brasil é um país, é um dos países onde se paga, né, mais impostos, né, no mundo praticamente. Também, será que é devido também a isso, a essa condição da gente ter um sistema público, né, em que vários países aí não tem, como foi citado agora, os Estados Unidos, doutor Inês? Olha, eu não digo que seja só por isso, mas certamente uma parcela desses valores são direcionados para a saúde, e aí eu acho que, como a Clarissa falou, ainda demanda muita discussão, se essa é a parcela correta ou se demanda mais. A medicina tem se tornado, né, muito cara, tanto nos seus métodos diagnósticos quanto nos seus meios de tratamento, né? Mas uma parte do que é pago, né, certamente vai para a saúde, e o SUS depende disso, né? Então, acho que uma das grandes discussões que nós temos que ter é quanto do que nós pagamos vai para a saúde e como que isso é aplicado. E muita gente reclama, né, doutor Inês, uma grande parte de reclamações aí em relação ao SUS é o atendimento, né? Você, por exemplo, tem uma consulta ou vai fazer uma cirurgia, aí aquela, né, demora, e para ser marcado, vai ser marcado daqui a 3 meses, tudo. Eu queria saber de vocês também a que se deve a isso. Por que que a gente ainda tem essa situação, doutora? Para qualquer uma das duas, ou a Clarissa ou a senhora, doutora Inês. Nem você quer ir respondendo, eu estou chegando no hospital e vou ficar numa sala. Não, tranquilo. A doutora Inês pode responder, se a senhora não puder responder agora, doutora Clarissa. Eu não tenho um papel gestor, né, mas há uma demanda grande, né, e acho que muitos dos procedimentos não são procedimentos tão facilmente acessíveis. Então, eu vou falar um pouco da oncologia, que é a área com que eu trabalho, e a área com que eu trabalho no SUS, inclusive. A gente demanda de procedimentos um pouco mais complexos para diagnóstico, por exemplo, né? É óbvio que a gente sempre tem que priorizar, e essa deve ser uma grande priorização do SUS, é uma saúde preventiva, né? Tentar oferecer para a população tanto formas quanto educação de hábitos de vida saudável, mas dado que há um sintoma ou que há um risco, né, o acesso ao exame diagnóstico. E isso geralmente demanda exames mais complexos, como, por exemplo, biópsias guiadas ou tomografias, colonoscopia. A mamografia talvez seja o mais facilmente acessível, né, pela sua facilidade em transporte e oferecimento em diversas regiões. Então, acho que isso tem... cada um tem um papel, né? O que eu posso dizer da população que eu atendo é, de fato, talvez a dificuldade nesse acesso aos métodos diagnósticos, e isso que o senhor mencionou, que tem um tempo, né, para agendamento. Então, acho que não é só o do recurso humano, né, no sentido da consulta, mas sim do que se demanda para que se faça um diagnóstico. Tá, mas vamos falar em termos de equiparidade. Vamos lá. Só para continuar um pouquinho mais, doutora Clarissa, eu já volto com a senhora, mas vamos falar de igualdade, sei lá, né? Vamos colocar a coisa mais assim. Por que que em alguns hospitais, né, do SUS você tem um atendimento, né, de primeiro mundo praticamente? Eu sei porque na minha família já aconteceu, nós já passamos por isso. Entendeu? Eu fiquei impressionado, eu como jornalista fiquei impressionado. Em outros, não. Isso é que me deixa, né? Vamos falar dessa equiparidade aí. Por que que
em alguns hospitais, né, o SUS, você tem um atendimento maravilhoso e outros não. É isso que eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador também. Então, vocês conseguem Pode me falar, ouvir? doutora Inês. Sim. Ah, Ela fez uma perguntinha para a doutora Inês, doutora É. Clarissa. Mas Mas eu ela já volto pode, contigo. ela Queria pode, que ela ela pode respondesse. responder. Ou a não, pode senhora falar, também pode Inês. responder. Pode falar. Agora eu vou te falar, Inês. Você vê como é que é médico, né? Que coisa. Ela estava andando para ir para o consultório. Isso é vida de médico, né? Eu Pro só tenho a hospital. parabenizá-las por isso, né? A luta que vocês têm, né? É uma profissão que, olha, não adianta. Ou você gosta ou não gosta. Não tem outra opção, né, doutora Clarissa? É, É um estilo de vida. terminando um pouco ali. Mas é uma verdade. Não tem É, como pra você falar assim, gente. olha, eu vou trabalhar, né, Inês? É porque eu passei no vestibular e eu passei em medicina, vou fazer medicina. Não. Você tem que gostar, porque o que ela fez agora, ela estava no carro, entrando no hospital, isso é a vida de médico. Eu fico, né, eu parabenizo vocês por isso, porque é impressionante, cara. Não é só é o gostar, né, da profissão. Não adianta você ter só o dom da coisa. Não, você tem que gostar, porque é um trabalho incansável. Parabéns para a gente. Mas se a senhora quiser responder o que eu comentei agora, né, sobre essa Então, né, Sérgio, por que o tem. SUS tem hospitais, né, maravilhosos de atendimento de primeiro mundo, é impressionante. Eu disse há pouco que na minha família já teve isso, já passei por isso, né, e fiquei impressionado com o tratamento, doutora Clarissa. Então, eu acho que é muito importante chamar a atenção da população, porque as pessoas pensam assim, SUS, e muitas vezes elas esquecem que o SUS ele depende não só da administração federal, mas também da eficiência da administração estadual e da municipal. Então, você tem que ter, dentro das secretarias, organizações que façam todas as provisões. Se nós falar em alguns estados, evolução de valores, né, provenientes do Sistema Único de Saúde para o governo federal. Isso é inaceitável. Quando você tem, assim, nenhuma cidade do Brasil, nenhum estado tem uma situação de saúde 100%. Então, o problema é que em muitos estados e municípios, a capacidade de gestão, tá, da saúde, ela não é eficaz ao ponto de você fazer um aproveitamento completo daquele sistema. E eu ainda eu vou dar uma. A senhora está travando um pouco, eu vou continuar um pouco com a Inês para tentar acertar aí, a senhora tentar acertar, né, a sua internet aí. Não sei se ela está no 4G ou no computador, né? Mas eu vou continuar com a Clarissa até dar uma ajeitada aí. Não sei o que ela travou agora, viu? Com a Inês, desculpa. Ouviu, Inês? Deixa a doutora Clarissa tentar, né, se conectar melhor. Eu acho, ela... de acrescentar, o que eu poderia acrescentar ao que a Clarissa disse é que eu acho que a gestão talvez seja a palavra principal aqui, e não só nessas três instâncias, mas local também. Quem faz a gestão de cada serviço específico, como você falou, né? Tem que ter, claro, a verba que vem de cada instância, mas a gestão, né, de cada instituição é tão importante quanto. Acho que agora deu certo. Agora a doutora Clarissa já conseguiu estabilizar, né, doutora? Então, tá. A doutora Mas assim, o que eu acho que é explicação. realmente a gente chamar atenção para a questão da gestão, como a Inês falou, mas da gestão não só a nível federal, como a nível estadual, municipal e local. Tá? Então, por exemplo, se é um hospital que corre atrás, né, de programas, né, de terceiro setor, né, de uma série de programas como o PROAD, do Ministério, o PRONON. Então, você tem como obter recursos, inclusive provenientes da sociedade, para melhorar mais ainda a sua qualidade. Então, você entra em hospitais que são da rede pública e você não tem como você mesmo mencionou em relação à sua família. Você tem como você está nos melhores, como se você estivesse no melhor hospital, um dos melhores do mundo. Exatamente.
Agora, como que o SUS auxilia os pacientes oncológicos em seus tratamentos, doutora? Pode responder, ou doutor Inês ou a doutora Clarice. Talvez seja uma das situações onde há uma discrepância muito grande, a depender de instituições e de localização, né? Depender dos estados e das cidades, né? Eu acho que talvez seja um lugar onde tem uma discrepância muito grande, até por requerer tratamentos tão complexos. Não só do ponto de vista cirúrgico, mas do ponto de vista de radioterapia e da própria oncologia clínica, né? Além disso, na oncologia, a gente depende de diversas áreas, né? Por exemplo, intervencionistas, né? A própria enfermagem, que é uma enfermagem super especializada, psicologia, nutrição. Então, acho que tudo isso contribui para essa discrepância muito grande. Da mesma forma que nós temos hospitais excelentes, e como eu falei, eu tenho o privilégio de trabalhar num hospital oncológico aqui em São Paulo, certamente essa discrepância é muito grande comparado com outros locais e principalmente com outros estados, né? Certo. Sérgio, Agora, eu gostaria Clarissa. de chamar a atenção, só complementando o que Inês falou, é que uma maneira de nós conseguirmos minimizar essa diferença entre o tratamento que é oferecido na rede suplementar e na rede do sistema público é através da pesquisa clínica. Então, o que é a pesquisa clínica? A pesquisa acontece, então, se você tem um estudo de fase 3 randomizado, você vai comparar o melhor tratamento existente, que na maioria das vezes não é oferecido dentro do sistema de saúde, sistema único de saúde, mesmo nos melhores locais, versus o tratamento experimental, que muito provavelmente vai ser melhor do que o que está sendo oferecido. E aí, no Brasil, nós temos vários centros que sabem fazer pesquisa, né? Nós temos a oportunidade de colocar esses pacientes e dar a eles o melhor tratamento possível, só que nós temos uma morosidade hoje a nível de aprovação desses estudos que torna o Brasil não tão competitivo a nível do recebimento desses estudos. Então, isso é importante que, né, por causa de projeto, de leis de aprovação mesmo, dentro da Conep, dentro da Anvisa. Existe um projeto de lei que está em andamento para aprovação, que vai tornar o Brasil extremamente competitivo em termos da colocação, né, de pacientes em estudos, da aceleração desse processo. Então, é muito bom aproveitar esse fórum aqui da Alesp para pedir ajuda a todos vocês. E, por favor, acelere esse projeto junto conosco. A importância disso, eles né? sabem, né? Os parlamentares sabem da importância da saúde, né? E não tenha dúvidas, né? A importância disso é que o SUS nos últimos anos, a gente tem visto uma grande diferença do que a gente oferece em termos de tratamento para os tumores metastáticos, comparado ao que a gente tem no setor privado, por exemplo, onde as drogas são incorporadas um pouco mais rápido, principalmente devido ao custo. E uma das formas da gente tentar homogeneizar isso é com a pesquisa clínica. Certo. Quais são os avanços que o SUS, para as duas, né, quiserem responder, pode ser a doutora Clarice, a doutora Inês, que o SUS apresenta hoje para os pacientes oncológicos e quais são os desafios, né, que esse paciente enfrenta? Então, nós tivemos um grande avanço, que foi a aprovação da utilização da imunoterapia no paciente com melanoma metastático, porque a diferença, né, de sobrevida entre os pacientes que não recebem a imunoterapia comparados com os que recebem, era uma diferença enorme e não era em absoluto oferecido no Sistema Único de Saúde. Então, essa foi uma aprovação recente, né, foi uma conquista da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, juntamente aos órgãos, né, regulatórios, e nós ficamos muito felizes com essa vitória. Claro que existe ainda um abismo muito grande e nós entendemos que realmente o custo dessas medicações mais novas, eles são proibitivos na grande maioria das vezes. Por isso, eu volto a ressaltar a importância, né, de nós abrirmos mais as portas em relação à entrada de pesquisa clínica no Brasil. Essa não é uma discussão só nossa no Brasil, Sérgio. Em termos de custo, essa discussão de custo vem no mundo inteiro.
para nós, é claro que ela é muito relevante pelo tamanho do nosso país, da nossa população e da nossa condição financeira como país, né? Então, o nosso grande É, receio é que eu essa digo, diferença seja cada vez maior. eu digo isso porque se você compara, a gente fala, mas o sistema de saúde pública não cobre isso. A senhora imagina, então, né, os planos de saúde, tá? Vamos lá, vamos colocar dessa maneira. Você faz um plano de saúde, né, acreditando que muita você vai ter cobertura disso, daquilo, que vai chegar na hora, você não tem. Eu fico impressionado com esse tipo de situação, né? Tem muito caso aí de plano de saúde, né, particular, de que você não tem cobertura, né? Eu fico imaginando num sistema, né, público, né, que é uma demanda muito maior, quantas milhões a cobrir, né, no país, cerca de 200 milhões de pessoas. É muita coisa que o sistema, né, único de saúde, né, cobre, né? Ainda bem que a gente tem isso no Brasil, né? Porque lá fora você não tem. Ou você tem, ou paga um absurdo, né? De plano de saúde lá fora, então você vai morrer, né? E mesmo assim, eu estava vendo aqui, doutoras, é, o trabalhador, ele paga lá para poder ter até o resto, praticamente o tempo todo que ele está trabalhando ali, né? Ou seja, quase a vida inteira, para ter uma assistência, né, médica, que seja bombeiro, seja entre 4 e 5 mil dólares. É brincadeira. E a gente tem um sistema público, como a gente tem aqui, né, como eu mesmo citei da minha experiência, né, de ter um hospital, sabe, de primeiro mundo atendido né, sendo atendido através do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, eu fiquei super satisfeito com isso. Agora, por outro lado, eu tive um outro exemplo aqui, no meu próprio prédio onde eu moro, que o meu porteiro, isso há muitos anos atrás, né? Ele foi marcado uma cirurgia, ele estava com problema no coração, e quando ele foi, doutora Inês, ficou marcado a consulta para 3 meses ou 4 meses depois. Ele morreu antes. Ué, entendeu? Por quê? Né? Ele não tinha condições financeiras de pagar um hospital particular nem nada, e ele poderia ter sido atendido e ter salvo a vida, né? Sua vida. E essa consulta, coisa que era consulta ou era internação, era só para dali a 4 meses. Ele, no meio da rua, acabou morrendo 2 meses depois. É isso que eu fico, né, um pouco indignado, às vezes, em relação à saúde pública também, né, o Sistema Único de Saúde. Uma coisa que eu acho que a gente aplica no hospital que eu trabalho, que é o ICESP, e que talvez a gente tenha que fazer uma discussão, e que, por exemplo, é feito na Europa, porque a maior parte da saúde na Europa é pública, né? A grande parte da saúde na Uma Europa parte. Sim. é justamente essa discussão e estabelecimento do que o sistema vai oferecer, né? E baseado nos seus benefícios, né? Então, na medicina, a gente, de fato, e principalmente na oncologia, a gente entende que existem diversos tratamentos, alguns com impactos muito grandes em certas doenças e outros com impacto muito pequeno. E acho uma parte, né, do que a gente vai ter que fazer e pensar no futuro é justamente estabelecer quais são as prioridades e o que o SUS vai oferecer como prioridade para os seus pacientes, né? De forma que a gente ofereça o que é importante, né, para cada situação e possa oferecer exatamente para todos, de certa forma, o que é mais relevante, né? Agora, eu tenho dados aí, né, do DataSUS, que apontam que 45, veja só, doutora, 45,9% dos pacientes são diagnosticados em estágios, né, avançados do câncer. Né? Como esses indicativos podem aí ser melhorados, doutora? A gente falou um pouco disso, mas certamente é muito relevante, né? Justamente essa atenção básica que faz a principal parte da prevenção e do rastreamento. Do rastreamento no sentido de saber quem está com um exame mais invasivo ou mais rebuscado que seja encaminhado. Então, justamente para que os pacientes possam fazer diagnóstico numa fase mais precoce, né? E tenham também
orientações e recomendações em qualidade de vida, alimentação, que fazem parte também da prevenção de câncer, né? Para a maioria dos cânceres, a gente consegue diminuir a incidência com medidas simples, como cessação de tabagismo, aderência a vacinas, né? Da dieta, então evitando a obesidade. Isso faz parte da saúde básica. Acho que É. Eu estava é um falando, passo viu, doutora além. Clarissa? Deixa eu ver se a doutora Minha conexão conseguiu. tá, Não, às vezes a internet é isso mesmo. Isso cai. Aqui no Brasil a tá gente ainda muito não tem ruim, essa. tá muito. Não. Dependendo do horário também, olha, um Deus nos acuda, viu? Mas, doutora, eu estava falando com a doutora Inês agora sobre, né, os pacientes com câncer, né? Enfim, eu falei para ela, disse que o data aponta aí de 45%, né, dos pacientes são diagnosticados em estágios de câncer, né? E o que eu perguntei para ela foi como é que esses indicativos eles podem aí no caso ser melhorados. Ela falou, né? E eu queria saber da senhora também, sua opinião. O que pode Então, eu ser? acho que você consegue me ouvir? Estou ouvindo, sim, claro, perfeito. Então, na verdade, eu acho que nós realmente precisamos investir em prevenção, tá? Então, o Brasil ele era muito bom a nível de campanhas antitabágicas. Nós precisamos trabalhar no controle de peso, aumento de exercício, redução de ingesta de bebidas alcoólicas e preocupa muito durante a pandemia, porque nós estamos indo numa direção absolutamente oposta a tudo isso. As pessoas estão ganhando peso, estão passando a fumar mais, como o INCA mostrou há umas 2 semanas atrás, estão aumentando muito o consumo de bebida alcoólica, estão É, entrando nessa quarta onda agora de depressão, estresse, que também nós sabemos que são fatores potencialmente geradores, né, de problemas de saúde sérios. Então, eu acho que nós precisamos parar um pouquinho e voltar a investir na prevenção primária e na prevenção secundária, que é estimular os pacientes a realizar os exames de rastreamento, tá? Que envolvem não só o rastreamento para o câncer de mama, mas para o câncer de próstata, câncer de cólon, câncer de pulmão mais recentemente. a gente está vivendo, né, numa situação, né, bem atípica, né, doutora? Essa pandemia, né, essa quarentena que toda vez ela é adiada, até por causa da situação do vírus, claro, a gente não pode nem questionar isso. Mas, como eu digo sempre aqui nos programas que eu faço, né, o ser humano não nasceu para viver enjaulado, nem preso, nem. Aí, isso tudo, o que está acontecendo, leva a isso tudo, né? O aumento de tudo, né? Da bebida, do álcool, do fumo, como a senhora citou, né? E de várias outras coisas, porque você está preso, o ser humano ele fica desesperado, além do que a senhora disse também agora aí, né? Que é depressão, né? A pessoa começa a se sentir, né, mal, começa a falar só. Eu já vi, olha, eu vou te contar, eu já tive relatos aqui que é impressionante como a pessoa fica, né? Numa situação como a gente está vivendo, de mais de 6 meses praticamente confinados, né, em casa por causa dessa pandemia, né? Agora, qual seria o melhor caminho, né, para diminuir a distância entre a incorporação e o acesso efetivo do paciente ao medicamento? Vamos lá, vamos falar de medicamento. Pode ser qualquer uma das duas, ou a doutora Clarissa ou a doutora Inês. É que a senhora estava ajeitando, Então, eu tentando acho chegar, que né, eu acho para que é porque é ajeitar uma essa pergunta internet, difícil ajeitar essa. É complicado. Tem hora Na que não tem verdade, jeito. Mas pode ir, essa é uma doutora. pergunta difícil. E essa é uma pergunta que Tá. vai envolver a indústria, vai envolver o governo, vai envolver né, a utilização de medicamentos de uma forma criteriosa. Então, eu acho que vai ser realmente uma discussão. E a grande preocupação é que nenhum país do mundo tem conseguido realmente fazer essa incorporação de maneira efetiva. Então, a gente vê na Inglaterra, você tem modelos de incorporação que são extremamente baseados em decisões econômicas e de desfecho clínico. A Anvisa, aqui no Brasil, ela desenvolve um papel
excepcional, mas assim, nós realmente precisamos discutir a redução, né, de valor de medicamentos para que a gente possa realmente criar uma acessibilidade maior para a população como um todo, porque lembrando que o Brasil tem uma população enorme. Eu já, E o que eu estava ô, comentando doutora Inês, antes, que é, Clarissa, foi da gente estabelecer as nossas prioridades, né? Porque dificilmente a gente vai incorporar tudo para tudo, né? Estabelecer o que tem mais impacto em cada situação e o que para a nossa população tem mais importância e mais valor para que a gente possa fazer uma incorporação também consciente de medicamentos, né? e outra coisa, né? Eu fico impressionado com o aumento, né, de medicamentos. Vamos lá, vamos partir falar um pouco dessa parte também. É impressionante, né? Como os medicamentos aumentam, né? Quase aí que eu fiquei impressionado. Eu vi aumentos chegarem a 3, 4 vezes aí, né? Em menos de um ano, 6 meses, 7 meses. Eu falo, meu Deus, como é que faz, né? A gente numa situação como a gente está, de uma via dessa, né? E ainda passar por isso, né? As pessoas têm condição são tão desempregadas, né? Não têm emprego, não têm trabalho, né? Estão confinadas, né? Não como ganhar dinheiro, a não ser poucas profissões, né? Muitas você hoje trabalha através de home office, mas são poucas também em que você pode trabalhar nesse sistema. Você tem que estar mesmo presencial, um pedreiro, né? Um cozinheiro, ou seja, é complicado isso, né? Por que que a gente tem, né, tanto aumento de remédios, né, no Brasil como acontece? Eu fico impressionado, né? A situação do país está complicada, né? A economia está complicada, né? Se a gente for falar de alimentos, a senhora viu aí o aumento do arroz. Eu cheguei a ver preço de arroz a R$ 52. Quer dizer, como é que o ser humano pode se tratar com medicamentos, né? Chegando a preços exorbitantes, absurdos, que a pessoa não tem condição de comprar uma medicação. E se não comprar, vai morrer. O que pode ser feito numa situação dessa, doutoras? O que o SUS, inclusive, pode, né, sei lá, contribuir mais, né, para que o atendimento às pessoas seja mais, seja melhor, né, seja, sei lá, mais igualitário, vamos dizer assim. Então, o SUS já faz uma grande colaboração com a garantia de medicamentos essenciais, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante. De novo, o que Inês falou, em relação aos medicamentos mais caros, e nós precisamos realmente medir custo-benefício desses medicamentos e ver o que realmente vai valer incorporar ou não, tá? Porque você vai lembrar que você tem ainda locais no próprio Brasil onde você não tem uma vacinação adequada, onde crianças ainda morrem com diarreia. Então, assim, nós temos um país ainda muito feito por desigualdades. Então, é muito importante a gestão adequada. Eu volto a enfatizar isso. A gestão adequada de todo o sistema de saúde, né? Da linha de cuidado, né? Dentro de uma UPA, passando por hospitais, passando por municípios, estados e pela federação. E eu acho que essa questão do custo, Sérgio, não é só nossa, né? Para a gente, claro, pesa muito, mas ela é uma discussão que não é específica aqui do Brasil, né? O custo tem sido uma discussão mundial e especificamente na nossa área. E se por um lado a gente entende que o desenvolvimento de uma medicação tem um custo altíssimo, né? Para cada medicação que a gente vê no mercado, a gente entende que múltiplas foram testadas e não foram adiante. Por outro, né, há que se levar em conta que precisa que as pessoas tenham acesso e para isso entender que o custo tem que ser, né, razoável nesse sentido, né, passível de acesso para as pessoas e para as fontes pagadoras. Agora, quais são os desafios do SUS para prestar um maior atendimento aí à população, doutoras? A gente pode enumerar vários, né? Clarice acho que deu risada por isso também.
Eu imagino, Mas, eu imagino. mas muito do que a gente falou, eu acho que o primeiro é a parte básica, né? A parte básica de saúde, de Uhum. saúde infantil, de vacinação e as medidas de prevenção, não só aqui da oncologia, que é a nossa área, mas de doenças cardiovasculares, que ainda assim no mundo é uma das doenças que é a doença que mais mata no mundo, né? É, É. então, a gente tem que olhar para a parte de prevenção, porque é muito mais fácil prevenir do que depois, né, tratar, e isso é mais fácil e mais barato, né? Eu começaria dessa forma. Acho que a gente olhar a parte básica e a saúde básica e de forma preventiva. E aí, depois, olhando para a nossa área, que é a área de oncologia, o acesso, né? O acesso ao médico para que seja feito o diagnóstico. Então, aí, acesso ao diagnóstico e, posteriormente, acesso ao tratamento. Porque a gente vê, né, doutora Clarissa, tem lugares aí, né, você vê em reportagens, né, que você não tem acesso, né? Não tem acesso à saúde. Até Exatamente. hoje, eu fico impressionado ainda hoje, em pleno, né, 2020, menina, 2021 já quase, tem lugares em que não se tem acesso à saúde, não se tem acesso a um tratamento, né? Como é mostrado aí sempre na televisão. Eu acho que uma outra coisa importante também é você ter programas de incentivo, de alocação de médicos para áreas menos favorecidas. Eu acho que isso é extremamente importante, mas lembrar que não é o médico sozinho, é preciso o médico com todo um sistema que possa dar a ele o suporte para diagnóstico, para tratamento dos pacientes. Mas assim, eu acho que fazendo um levantamento desses 32 anos, nós conseguimos uma história muito bacana em relação ao SUS. Nós precisamos melhorar bastante e nós Sim, vamos sim. melhorar, né, com uma administração efetiva. Ah, com certeza. Deus é maior do que tudo. Agora, vamos levar em consideração, né, em conta aí as diversidades, né, singularidades, enfim, sazonalidades, os problemas do SUS aqui em São Paulo, paulista, vamos dizer assim, eles são os mesmos, hein, doutoras, do resto do país? Acho que não. Não, Não. de jeito nenhum. Não. Até porque, né, São Paulo é o mundo, né? Não, e Acho que a até gente tem uma porque cobertura muito falei. maior aqui em São Paulo, né? Ah, Não, e não é só isso, Inês. É que assim, depende muito. Quando você começa a estudar a estrutura do SUS, você vê que vai depender muito da sua gestão municipal e da sua gestão estadual também, tá? Então, como eu falei, você tem estados que devolvem dinheiro para a federação, né? E estados que não têm uma saúde ótima, mas mesmo assim eles devolvem dinheiro por falta de programas. Então, eu acho que é importante chamar a atenção disso. é. Agora, o que o Ministério da Saúde, doutoras, pode fazer em relação à previsão? Claro, isso vai acontecer, não tem outros, né? Ou você envelhece, ou você morre antes. Morre depois, morre antes, não tem o que fazer, né? Em relação à previsão aí desse grande aumento de idosos, né, nas próximas décadas aí, doutoras. Eu acho que nós precisamos trabalhar para uma velhice saudável, né? Trabalhar realmente para que os idosos eles não tenham uma velhice complicada por doenças crônicas importantes que vão realmente não só desqualificar a vida do indivíduo, como consumir um volume razoável de recursos. E Agora, geralmente isso pode falar, envolve, doutora Inês. Ah, não, pode geralmente ir, isso pode envolve continuar. coisas não tão complexas, né, Clarissa? Às vezes cuidados com pressão, diabetes, colesterol, e essas orientações, né, de qualidade de vida e de hábitos de vida, talvez seja a melhor palavra, talvez já perfazam uma boa parte desse cuidado com a velhice, né? Uhum. Agora, incontestavelmente, né, doutoras, a prevenção, né, a gente sabe, é aí um caminho importante, né, importantíssimo. A gente sabe, todos sabemos disso, né? É claro, né? Há programas aí governamentais, né, que ensinam a população como evitar problemas de saúde. Ah, e uma outra coisa também, ou mesmo, né, instruções aí de manutenções de tratamento, sei lá, evitando aí assim algumas procuras, né, pelos hospitais.
a ideia de ter a UPA, né, o serviço Hum. primário é justamente essa, né? Que se possa oferecer esse acompanhamento mais próximo com agentes de saúde, com a própria Está enfermagem, falando de da forma unidade de que. pronto atendimento, a UPA, né? É isso? E as unidades Ah, básicas tá. também, né? Exato. É que eu não tinha E entendido as direito. unidades básicas. Uhum. As unidades básicas de forma que você tem um escalonamento de acordo com a complexidade da necessidade de cada indivíduo. Ah, tá. Agora, doutora Clarissa, os agentes comunitários, eles são capacitados, né? Há rigor aí na contratação deles? Então, eles são agentes capacitados, mas, de novo, em, em ações de prevenção básica, tá? Tá. Então, é importante, eu acho que é importante unir toda a cadeia, tá? Que vai desde essa prevenção primária, como a Inês também colocou, né, até você ter hospitais terciários de alta complexidade, capazes de fazer cirurgias cardíacas ou tratamentos oncológicos mais complicados. Uhum. Talvez um exemplo fácil, eu posso dar aqui de São Paulo, alguém que tem Hum. uma hipertensão, pressão alta, né? Ela não precisa ir até, por Meu exemplo, o caso, meu INCOR, caso, meu caso. não precisa ir até o INCOR Sim. para fazer o cuidado da pressão. Isso pode ser feito na própria unidade básica. Na medida que você tem uma causa mais complexa ou uma consequência mais complexa, então você precisa de um serviço mais especializado ou mais complexo. E aí entra o Nós processo de oi. regulação que está tão automatizado hoje e tão bem feito, né, na grande maioria dos estados. Ok. Eu estou chegando ao final do programa, mas eu queria saber das duas, né? Com essa pandemia toda que a gente está vivendo, doutoras, a gente sabe, claro, que as dificuldades aumentaram, né? Óbvio, isso é mostrado o tempo todo, tanto nos hospitais, né? Laboratórios, centros de hospitalares, enfim. Né? Na medida do possível, o que tem sido feito em relação a isso, doutoras? Então, eu acho que assim, é chamar a sociedade, né, chamar, alertar as pessoas, e a SBOC começou uma campanha, inclusive recentemente, de que é seguro procurar os serviços de saúde, que os serviços de saúde têm realmente cuidado para manter áreas que são chamadas de Covid-free, ou né, áreas livres de Covid na grande maioria dos locais, para que os pacientes possam ir e realizar seus exames de controle, que são extremamente importantes. E para buscar um diagnóstico, caso tenham sintomas novos, a gente tem feito como uma sociedade uma conscientização justamente com o receio de que haja uma grande demanda represada de pessoas que não fizeram diagnóstico e vinham buscar um atendimento já numa situação muito mais avançada do ponto de vista oncológico, né? Para encerrar, tá? Não fiquem chateadas, não mudem nada, pelo amor de Deus. É só uma pergunta. A gente deve continuar, o povo, a população, acreditando no Sistema Único de Saúde? Sim, mas nós precisamos discutir melhoras, tá? Doutor Inês. Concordo, eu acho que sim. Como eu disse no início, uma enorme parte da nossa população, a maior parte da nossa população depende dele, e a gente incansavelmente deve buscar melhorias, sim. É. Eu sou suspeito, tá? Eu acredito porque eu sei o que eu passei. E foi ótimo. Mesmo, né? Bom, Você fala, o atendimento através do SUS. Eu fiquei impressionado. Então eu não posso não acreditar. Eu acho que tem que melhorar? Tem. Não tenha dúvidas, né? A gente sabe disso. Mas temos que acreditar, cara. É um sistema que é um dos poucos no mundo, né, doutoras? Tanto nos Estados Com Unidos não existe, em certeza. outros países também não, são pouquíssimos. Pois é, então a gente tem que. O brasileiro acredita, o brasileiro é crédulo, graças a Deus, né? Olha, eu queria agradecer muito a participação das duas, foi ótimo. Doutora Clarissa e doutora Inês, muito obrigado pelo esclarecimento, né, do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, completando aí 32 anos, né, doutoras?
e, né, espero que os desafios, né, continuem e, com certeza, sempre dando certo. E isso vai melhorar, eu tenho certeza. Cada vez mais, né, a gente lutando, está aí o mundo da medicina, né, doutora? Todo tempo, né, aumenta aí a tecnologia, tudo, né, os estudos, enfim. Então, acho que a tendência, na minha opinião, é melhorar. Tá bom? Obrigado. Nós agradecemos, Sérgio. Um abraço. Outro, queridas. Bom trabalho aí com você. Tchau. E parabéns pelo Obrigada. trabalho que Obrigada. se desenvolve. Tá bom? Obrigado, querido. Obrigada. Tchau. Tchau. Pois é, esse foi mais um programa Ideias e Debates, que vai ficando, né, por aqui. Você pode rever aí essa edição na nossa programação e também nas redes sociais, como o canal na Rede Alesp no YouTube, ok? Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.